É isso aí, meus queridos Hunters, estamos aqui para o nosso segundo episódio da sexta temporada da série de história completa das origens tristes dos vilões. O primeiro episódio foi sobre o Onda Térmica, que é um dos maiores vilões do Flash. Para assistir o episódio anterior, é só clicar no card que tá aqui em cima. A sua curtida é o melhor jeito de ajudar. E se você gosta do canal, Nossa, velho. E se você gosta desse quadro e quer mais vídeos nesse estilo, já sapeca o like aqui embaixo. A sua curtida é a melhor forma de ajudar o canal. E também, mano, não esqueça de se inscrever para não perder nenhum vídeo. Além disso, se inscrevendo, você entra para a equipe Super Hero e se torna um Hunter também. Mas agora, preste muita atenção e assista esse vídeo até o final, porque a história já vai começar. A história começa com o Peter Parker entrando na escola em que ele trabalha, que por sua vez é a mesma escola na qual ele estudou quando era um adolescente. O Peter estava atrasado mais uma vez, e bem na entrada do colégio estava o diretor que, ao vê-lo, já lhe cobrou pelo horário. Além disso, o diretor informa ao Parker que um professor faltou e que ele terá que cobrir a aula. E assim foi feito. O Peter foi para a sala onde estava sem professor, se apresentou para os alunos e começou a dar a sua aula. Enquanto conversava com os estudantes, ele viu algo que lhe chamou a atenção. Pela janela, ele avistou o Charlie Waderman no estacionamento. Esse era um homem que havia estudado com ele no ensino médio há muito tempo. Depois que as aulas acabaram, o Peter foi até o estacionamento e começou a conversar com o Charlie. Algumas palavras foram trocadas até que o antigo colega de sala explicou o porquê de estar ali. O Charlie conta que seu pai morreu há 2 anos e que havia lhe deixado uma pequena herança. Desde sempre, o Charlie foi inteligente e seu pai acreditava bastante nele. Então, para honrar a memória de seu pai, ele decidiu investir o dinheiro que ele deixou em pesquisas. Para que fosse algo lucrativo, ele decidiu criar algo para o exército. Ele sabia que se fosse útil, ele poderia vender por um preço bem alto e dessa forma faria dinheiro e faria jus à confiança do seu pai. Foi aí que, ao decidir criar algo para o exército, o Charlie teve a ideia de criar uma armadura impenetrável. Mas o seu plano ia além disso. Essa armadura seria utilizada como uma segunda pele. Dessa forma, os soldados teriam todos os movimentos livres. Seria algo fantástico. Ele continua explicando e diz que já preparou o polímero poroso que cobriria o corpo dos soldados. A única coisa que faltava era algo para absorver o impacto das balas. Então, ele diz que a solução perfeita para isso seria o Vibranium. E é aí que o Charlie explica por que foi atrás do Peter Parker. O Vibranium é absurdamente caro e só é encontrado em Wakanda. Por isso, ele precisa que alguém invista no seu projeto e lhe dê mais capital para pôr em prática a sua ideia. Ele sabe que o Parker não tem esse dinheiro, mas o que lhe interessa é o contato. O Peter trabalhou na Tricorp Pesquisas e conheceu o Tony Stark nesse período. Tudo o que o Charlie precisa é de uma carta de recomendação escrita pelo Peter, dizendo para que o Tony invista no programa. No começo, o Peter Parker ficou um pouco com o pé atrás, mas no final das contas acabou cedendo e disse para o Charles que irá fazer isso. Depois que os dois terminaram de conversar e cada um seguiu para seu caminho, o Peter começou a lembrar de como os dois eram na escola, e estranhou o fato do Charlie ter lhe procurado, afinal, ele sente que errou com seu colega no passado. Isso porque o Peter Parker sempre foi zombado pelos outros alunos pelo fato de ser nerd. Porém, quando o Charlie entrou na escola, ele virou o alvo e os garotos não mexiam mais com o Peter. Dessa forma, o Parker adorou que alguém pior que ele tivesse entrado na sua sala, pois dessa forma ele não sofria mais nas mãos dos valentões. O problema é que o Charlie tentou se aproximar do Peter logo no primeiro dia de aula. Porém, com medo de virar alvo novamente, o Peter o ignorou e o manteve longe. E não só isso, para se enturmar com seus antigos agressores, o Peter ainda ajudava na zoação contra o novo colega, como por exemplo durante as aulas de voleibol. Era nítido que o Charlie não sabia jogar. E então, para humilhá-lo, o Parker sacava somente nele. Enquanto relembra isso, o Peter Parker diz que sempre sentiu vergonha por essas atitudes, mas que na época ele achava necessário, para não sofrer o pesadelo que ele sofria antes. Acontece que depois de algum tempo, o Peter percebeu que o que estava fazendo era errado, e por isso tentou uma aproximação durante uma aula de ciências. O Peter chegou pedindo desculpas pelo jogo de voleibol e os dois começaram a conversar. Nesse momento, o Charlie conta que está tentando recriar o soro de super soldado do Capitão América. Ele diz que roubou alguns esteroides do armário do seu pai, que era um homem grande e forte.
Agora, ele estava tentando manipular os componentes para adquirir poderes. 3 semanas depois desse dia, o Charlie foi parar no hospital. Os médicos constataram que ele havia tentado um suicídio. Porém, na verdade, ele havia achado que o super soro que ele tanto queria já estava pronto, e por isso se fez de cobaia. O resultado foi uma drenagem estomacal. Enfim, por achar que tem uma dívida com Charlie, por não ter sido legal com ele na época da escola, o Peter realmente fez a carta de recomendação e enviou para o Sr. Tony Stark, que aprovou o financiamento e passou a patrocinar o projeto. Acontece que quando Charlie foi conversar pessoalmente com Tony, ele mentiu, dizendo que o Peter também fazia parte do projeto. Ele achou que dizendo isso teria o dinheiro investido mais facilmente, e realmente dizer isso ajudou. O problema é que o Peter não tinha envolvimento nenhum com aquilo. Algumas semanas se passaram até que o Peter recebeu uma ligação da empresa do Tony Stark pedindo um relatório sobre o progresso do programa. Foi aí que ele descobriu que o Charlie havia mentido e usado o seu nome. Enquanto estava no telefone, ele não entregou o seu ex-colega, mas depois foi tirar uma satisfação. O Peter foi até o laboratório do Charlie e discutiu com ele, dizendo que era um absurdo ter mentido daquela maneira. Afinal, o seu nome estava em jogo. Se tudo desse errado, mancharia sua reputação. Para finalizar, ele disse que o Charlie deveria ir no dia seguinte até o Tony Stark e confessar toda a verdade. Depois do sermão, ele se retirou do local. Acontece que toda essa pressão apenas assustou o Charlie. Ele sabia que se contasse a verdade para o Stark, o patrocínio seria cortado. E sabia também que se ele não contasse, o Parker contaria. Por isso, ele decidiu se arriscar a finalizar todo o processo naquela mesma noite. Afinal, ele não tinha mais tempo. Mas houve um grande problema. O protótipo não estava 100% pronto. O Vibranium tinha sido injetado na segunda pele de maneira irregular. Aquilo não estava estável. A pressa é inimiga direta da ciência. E ao tentar arriscar, o Charlie acabou levando a pior. O maquinário entrou em colapso e causou uma grande explosão que levou todo o laboratório para os ares. Em uma fração de segundo, tudo estava destruído. Depois de alguns minutos, os bombeiros chegaram e encontraram o Charlie Waderman desmaiado no chão. Acontece que algo tinha acontecido com ele. Com a explosão, o composto que ele estava preparando realmente grudou em sua pele, como se fosse uma segunda camada. Ele estava inteiro dourado e os bombeiros o encontraram. Enquanto ele acordava, ele ouviu os bombeiros dizendo para chamarem a polícia e o departamento de segurança. Ao escutar isso, o Charlie entrou em um estado de fúria, pois sabia que seu projeto seria cancelado depois de toda essa confusão. Então, para escapar dali, ele arremessou o bombeiro que estava lhe segurando. O homem foi parar dentro do lugar que estava pegando fogo e acabou morrendo carbonizado. Quando acordou no dia seguinte, o Peter Parker viu a notícia da explosão pelo noticiário, colocou seu uniforme de herói e foi até o local. Enquanto se encaminhava até lá, o Aranha nem precisou pensar muito para chegar à conclusão de que o Charlie deve ter se arriscado com a experiência e o resultado foi a explosão. Isso o fez lembrar de um acontecimento na escola, onde o Charlie levou um canivete para tentar matar os seus agressores. Mas o Peter conseguiu impedir que ele fizesse essa besteira. O problema é que naquela época, o coordenador da escola encontrou o canivete e para proteger o Charlie, o Peter disse que o objeto era dele. Isso acabou em 2 semanas de suspensão para o Parker. Ao chegar no local da explosão, o Peter escutou os policiais conversando, dizendo que houve um assassinato e o responsável pelo lugar não estava sendo encontrado. Nesse momento, o Aranha ficou preocupado. Ao chegar em sua casa, ele ficou perguntando sobre o que poderia ter acontecido, já que um bombeiro foi morto. Porém, enquanto pensava, a sua campainha tocou. Ao abrir a porta, ele teve uma enorme surpresa. Era o Charlie Waderman, com o corpo completamente tomado pelo traje metálico. A história é cortada e vemos um flashback. Certa vez, o Charlie estava desesperado tentando entrar na casa do Peter, pois ele dizia que furaram os pneus dos seus agressores e agora os meninos achavam que foi ele e queriam matá-lo. O tio Ben o colocou para dentro da casa e fez os agressores fugirem. Porém, ao perguntar para o Charlie se ele realmente fez aquilo de furar os pneus, ele negou. Mas o tio Ben era um homem muito inteligente e observador. Ele sabia que o Charlie estava mentindo. Isso o deixou muito bravo e ele expulsou o Charlie de sua casa e falou para o Peter não andar mais com ele, pois ele era um mentiroso. A história então volta para o presente e vemos que o Peter o colocou para dentro da casa e os dois começaram a conversar. O Charlie explicou tudo o que aconteceu e acabou recebendo uma boa bronca do seu amigo, que o avisou que aquilo estava tudo errado.
mas o Charlie insistiu em pedir ajuda. Ele conta que foi visto com essa aparência, mas que ninguém sabe que esse cara dourado é o Charlie. O que ele quer é que o Peter o ajude a remover essa pele de vibranium, pois assim ele pode se apresentar para a polícia com a sua aparência normal e inventar uma história sobre esse homem com a pele dourada. Dessa forma, a sua pesquisa poderia continuar sendo financiada, mas o Peter se nega a ajudar esse mentiroso. Afinal, pessoas morreram no processo. Mas quando ele diz que não, o Charlie fica completamente irritado e começa a gritar, dizendo que o Parker não tem escolha e que irá lhe ajudar. Nesse momento, ele dá um soco que quebra boa parte da parede. Sim, ele estava com super força e com uma pele de vibranium. Mas havia um problema. Os componentes tóxicos que o Charlie estava usando, ao serem misturados e entrarem em contato com a pele, causam efeitos psicotrópicos. Ou seja, o usuário teria o cérebro alterado. E pelo jeito isso já estava acontecendo. Ao ouvir o pedido negado, o Charlie surtou. Ele disse para o Peter que a culpa era dele, pois foi ele quem o ameaçou e o fez acelerar o processo. Além do mais, o Charlie ainda faz uma ameaça. Ele diz que o dinheiro do Stark ainda está na sua conta e ele precisa sacar antes que ele retire. Mas com essa aparência, não dá. Por isso, ele diz que quem vai tirar o dinheiro é o Peter, senão ele irá matar a Mary Jane. O Charlie ainda faz um discurso dizendo que ele sempre teve azar na vida e que merece ser feliz pelo menos um momento. Por isso, ele marcou um horário para que o Peter fosse ao banco. Ele estaria vendo de longe, disfarçado. As horas se passaram e enquanto estava na sua casa se preparando para ir próximo ao banco, o Charlie viu na televisão o seu agressor do ensino médio. O cara teve coragem de aparecer na televisão para falar que conhecia o Charlie, que estava sendo procurado pela polícia desde que desapareceu no dia da explosão. A cara de pau do rapaz foi grande quando disse que ele era um grande amigo do Charlie quando eram mais novos. Aquilo o irritou muito, e conforme ele ia se estressando, o seu cérebro ficava mais afetado, o fazendo ter alucinação. Era como se na televisão estivesse o seu agressor como um adolescente ainda, o provocando e o xingando. Mas na verdade não era isso que estava acontecendo. A história é cortada e vemos que o Charlie, para se vingar, foi atrás do seu agressor da adolescência, invadiu a sua casa e o matou, atravessando o seu braço pelo peito do homem. Em seguida, matou a sua esposa que também estudou na mesma escola e zombava dele antigamente. Em seguida, depois de cometer o assassinato, o Charlie foi até o banco onde tinha combinado com o Peter. Assim que o amigão da vizinhança o avistou, ele usou sua teia para tirar o chapéu do vilão e estragou com o seu disfarce. Ao verem, a população saiu correndo de medo. O amigão da vizinhança então pulou na sua frente e os dois começaram a brigar. O Charlie, quanto mais irritado, mais forte ficava. O Aranha fez até uma brincadeira quanto a isso, dizendo que ele era o Hulk na versão light. Os dois continuam brigando e o que surpreende o Homem-Aranha é que as suas teias não aderem ao corpo do Charlie. Ele não consegue o prender. Isso ocorre porque o vibranium que cobre sua pele é capaz de vibrar a milhões de oscilações por segundo. No fim da briga, o Charlie pega um carro e joga em vários inocentes que estavam ali por perto. Quando o Homem-Aranha correu para segurar o carro e salvar as pessoas, o Charles aproveitou para fugir dali. Ele foi até a casa do Parker, pois ele não tinha cumprido a sua parte no combinado, sem saber que o Homem-Aranha e o Parker eram a mesma pessoa. Chegando no apartamento do Parker, o Charlie começou a atacar fogo em tudo. Não demorou muito e o Homem-Aranha chegou no local. A Mary Jane não estava lá, isso porque antes de ir para o banco, o Peter ordenou que ela passasse a buscar a Tia May na casa dela e juntas elas deveriam ir para o hotel, pois elas estavam em perigo. Aí, como o Charlie não encontrou as duas, ele ateou fogo mesmo. O herói começou a lutar com o vilão, mas o fogo estava prejudicando o Aranha, que não conseguia respirar direito. Depois de muita confusão, o amigão da vizinhança usou suas teias para derrubar o teto em cima do seu oponente e em seguida saiu dali. Ao chegar no chão, ele não aguentou e desmaiou por alguns segundos. O bom é que enquanto estava desmaiado, o Peter teve um sonho que lhe mostrou o que ele deveria fazer para vencer o Charlie. Então, ele o encontrou novamente e mais uma vez saíram na porrada. Agora, o Peter usou suas teias para puxar 2 carros e acertou o Charlie. Nisso, ele novamente usou suas teias, dessa vez para fazer um globo em volta do seu inimigo. O Aranha sabia que o globo não duraria muito tempo, pois o Charlie estava forte e conseguiria destruir a armadilha. Mas aquilo era só uma parte do plano. Rapidamente, o Homem-Aranha pegou o globo de teia com o Charlie dentro e levou-o para as indústrias do Sr. Stark.
Ao chegarem no local, o Charlie realmente estraçalhou a teia que estava lhe cobrindo, mas foi aí que o cabeça de teia o empurrou para dentro de uma câmara de pressão. Ele o trancou lá e acionou a máquina. Ao elevar a pressão até um ponto crítico, o vibrânio reverteu a forma sólida e praticamente transformou o Charlie em pedra. Ao o tirarem de lá, ele ainda sobreviveu, porém não podia mais se mexer. Os médicos disseram que seria possível alimentá-lo e mantê-lo vivo, mas provavelmente ele ficaria assim para sempre. No final da história, o Peter Parker ligou para sua esposa, a Mary Jane, para dizer que toda a confusão estava acabada. Porém, ele teve uma surpresa desagradável. A Mary Jane disse que depois de saírem do hotel, ela foi levar a tia May para a casa dela. Mas, ao chegarem lá, descobriram que o Charlie também havia incendiado a casa. Agora, com o apartamento do Peter e a casa da tia May destruídas, os Parkers não tinham mais aonde morar. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários o que você achou dessa história. Curtiu esse vilão do Homem-Aranha? Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, porque ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais!